Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje eu vou tratar com vocês um assunto que é a diferença entre as três disciplinas, matemática, física e química, tá? Então vamos lá, vamos começar pela matemática. A matemática, das três ciências exatas, da matemática, física e a química, a matemática aqui é uma que ela trabalha apenas com os dados, não apenas, mas mais com os dados numéricos. Então, é a parte que vai chegar em um valor determinado para resolver uma determinada situação. Essa situação, ela pode ser uma situação própria da física, ou própria da química, ou própria da engenharia, ou outra ciência. Até uma ciência que não seja exata, como uma ciência biológica, uma ciência social, como a área do direito, dentre outras áreas, tá? Então é isso. Matemática, a gente vai trabalhar com os valores, então a gente tem a tabuada, tem as operações, adição, subtração, multiplicação, divisão, operações de potência, radiciação, e uma quantidade grande de operações, até a gente chegar em cálculo diferencial e integral, que é algo mais avançado de um nível mais superior, ok? Então a matemática vai dar suporte para a gente trabalhar com um número, analisar números, analisar valores, analisar situações em que a gente precisa de uma determinada fórmula para chegar a um determinado valor. Então isso a gente pode ser um suporte para a física ou um suporte para a química ou para outras determinadas. Então ela é chamada a rainha das ciências, ok? Quando a gente tratar da física, a gente precisa definir o que seria essa palavra física. Tem alguma coisa a ver educação física com física? Tem e não tem. Quando a gente fala em física, a gente está falando em análise de corpo. Quando a gente fala em educação física, a gente também está falando de corpo. Só que são corpos em situações, em conceitos diferentes. Quando eu falo da física, a gente fala corpo como qualquer objeto analisado na Terra ou em qualquer espaço que a gente estiver trabalhando. Quando a gente fala o corpo na educação física, a gente está tratando com o corpo humano, tá? Então, pouco vai ser tratado igual física e educação física, só tem nomes parecidos, mas assim, a análise, as opções de análise são bem diferentes. Então, a educação física tem cálculo, mas bem pouco. Ela trabalha mais com a parte de biologia, um pouco da química, fisiologia. Não vai entrar em matemática, que a gente pode chamar de matemática pesada, muito menos física. Acredito eu que num curso de educação física deva ter aulas de biologia, até química, fisiologia, mas não tenha algo física, cinemática, eletrostática, alguma coisa assim. Acredito eu que não tenha, porque são objetos diferentes, tá? Então, apenas o nome parecido. Física, educação física, apenas o nome parecido, a análise são diferentes. Então, o que a física trabalha? A física, ela estuda o movimento dos corpos e as suas causas ou consequências sem transformar a matéria. Como assim, professor? Por exemplo, se você pegar um carro, pegar uma BMW, uma Brasília meia velha, a gente fala. Então você pegar ela a 100 km por hora e ela tiver uma colisão com uma parede, com um muro, com um poste, qualquer objeto que seja, isso vai ser um elemento tratado da física. Por quê? Vai ter uma velocidade, vai ter uma força de impacto, vai ter uma ação e reação. E a ação e reação é uma das três principais leis da física. Tá? Então, o carro vai bater, a Brasília vai bater, mas ela não vai deixar de ser aço, metal ou objeto que seja. Então, ela não vai mudar o seu estado físico, ela apenas vai deformar, vai amassar, vai estragar, vai quebrar. Tudo isso causado por um movimento, uma velocidade, uma aceleração
uma força de contato, de atrito e assim por diante. Tá? Então a física, ela é basicamente isso. Ela não vai trabalhar com a mudança de matéria, a princípio. Tá? Quando a gente falar em química, então química, o que a gente vai pensar? Drogas, explosões, remédios, medicamentos. Então, basicamente é isso. A gente vai trabalhar com a estrutura da matéria e essa estrutura, ela pode e normalmente é modificada. Por exemplo, se eu pegar um papel e ponho a fogo, com um isqueiro, qualquer objeto que seja formador de combustão. Então isso vai pegar um fogo e esse papel, que era um derivado da celulose, da madeira ou algo nesse sentido, ele vai queimar, ele vai deixar de ser papel e vai virar cinza. Então o papel virou cinza, que também era derivado de uma árvore. Então houve essa mudança de matéria. Se a gente pegar desde a árvore foi transformada em papel branco ou com cor e depois queimou, virou cinzas. Então houve a mudança da estrutura da matéria. Isso é algo analisado pela química e não pela física diretamente. Ok? Então, basicamente, essa é a diferença. Matemática, trabalhar basicamente com os números, a estrutura dos números, como que a gente opera com os números. Física, sem mudança de matéria. Fenômenos sem mudança de matéria, sem mudar a estrutura da matéria. E a química, mudar a estrutura da matéria. Porém, a matemática está atrelada à física e atrelada à química. E pode ter uma situação que é utilizar os 3 elementos. Por exemplo, se eu tiver um gelo, uma pedra de gelo, um cubo de gelo, algo líquido que transformou em sólido. Normalmente, o ponto de fusão, dependendo do nível do mar, da altitude, a gente vai ter valores diferentes. Mas assim, vamos colocar que seja a 100 graus Celsius. Então, 100 graus Celsius, ele está no ponto de mudar do gelo para ele derreter. Então, com esse ponto, a gente consegue fazer a mudança do estado físico. Então, vai mudar a estrutura. Então, o sólido vai tornar-se líquido. E depois, se eu começar a aquecer mais, chegar até aproximadamente 100 graus Celsius, esse líquido vai virar um gás, um vapor, ele vai evaporar. Então, com a água é legal, porque ela consegue fazer essas mudanças assim, com valores legais, não são tão difíceis de ser obtidos e são fáceis de usar. Gelo, líquido, água líquida e vapor, gás, vaporização. Então, essas mudanças, elas podem ser analisadas basicamente pela química. Por quê? Ela está mudando a estrutura da matéria. Mas também envolve a física. Por quê? O que acontece quando a gente aquece um objeto? As moléculas, a estrutura interna dela, ela começa a ter uma agitação diferente. Então, a menos 10 graus Celsius, a agitação é pequena. Depois, a 10 graus positivo, a agitação já é bem maior. O movimento, a velocidade das moléculas, ela tem agitação maior. Elas estão mais espaçadas. Quando é sólido, elas estão mais compactas. Depois, se eu tiver a 110, vamos supor 200 graus Celsius, essa agitação está muito maior ainda, exponencialmente muito maior. Por quê? Porque a velocidade, a agitação, a aceleração dessas moléculas está muito, muito maior. Então, pequeno sólido, médio líquido, grande quando é vapor. Quando eu trabalhei em movimento das moléculas,
eu estou trabalhando em física, porque a física calcula a velocidade. Então, um objeto, normalmente, ele não é analisado só por uma questão. Tá? Por isso que, num curso de matemática, a gente tem disciplinas de física. Num curso de física, a gente tem conteúdos de matemática e o outro objeto, ou física ou química. E num curso de química, a gente tem matemática bastante pesada, física bastante pesada e química mais pesada ainda. Porque as ciências, elas não são unilaterais, elas são analisadas com vários ângulos. Até no curso de química, que eu faço química no Instituto Federal de Jacarezinho, a gente tem aula de biologia também, porque a química está associada à biologia. Tá? Como eu já fiz graduação em matemática e até o nível do mestrado, fiz o curso de física, agora eu faço o curso de química, no momento eu acho assim, a química, ela, para mim, ela tem uma análise um pouco mais diferente, ela é mais ampla, mais abrangente, porque além de ela trabalhar com as exatas, ela também trabalha com a parte biológica, com a parte da biologia e as ciências. Assim, a gente tem bastante aula de biologia. Bom, então no momento era isso. Obrigado, pessoal, e até mais.